Boa tarde, quase boa noite. A gente vai começar a conversa de hoje aqui sobre espiritualidade. Tô esperando a Paula Cury entrar. Feliz de vocês estarem aqui, já vendo várias pessoas que estão acompanhando as outras lives, as outras conversas que a gente tem feito. E hoje a gente está inspirado para tocar nesse assunto que muitas vezes para algumas escolas é tabu. A Paula tá entrando agora. Paulinha? Olá! Oi! Ainda não te vejo. Tá, agora te vejo. E aí, querida? E Que aí? bom! Muito bom! Conseguimos nos Cons- conectar. Conseguimos atravessar o oceano para uma live. Sim! Paulinha tá em Portugal e tem um projeto lindo que ela vai contar também, que ela tá desenvolvendo lá, que nasceu agora, também fruto desse momento diferente que a gente está vivendo, mas Está no também processo de nascimento, já que o é, mundo se encontra um pouco assim, né? sim. E é uma amiga muito querida, assim, queria dizer para todos vocês que é uma pessoa que certamente o Espaço Cria é o que é, porque essa mulher atravessou nossa estrada, porque ela caminhou muitos caminhos antes da gente e abriu esses caminhos. A Paula, além de mãe de dois, Maria e Antônio, ela é uma super educadora, pedagoga, e durante muito tempo ela foi diretora de uma escola, a Escola Sante, em São Paulo. Ela pode contar um pouquinho mais da trajetória dela. E aí ela foi para Portugal e está agora desenvolvendo um trabalho, na verdade já está desenvolvendo um trabalho há um tempo, já tem 2 anos, eu acho, que é o TIP, junto com outros educadores, é uma escola na A TIP natureza. é a que a minha filha participou, não foi a que eu organizei. Mas Ah, o projeto tá. Tanga é um projeto que nasceu de mim, que hoje tem Então asas conta e pra gente, então se apresenta, conta pra gente o que você tem feito, porque você é uma mulher muito interessante, que tem muitos trabalhos e pesquisas bacanas para compartilhar. Bom, eu estou em Portugal agora há 4 anos, faz 4 anos que eu vim. Com essa trajetória de educadora, né? Eu estou há quase 30 anos na educação. Comecei com 16 anos a trabalhar no chão da escola, que é o lugar que eu mais amo. Sempre foi essa coisa de ser professora, né? Eu fui professora durante muito tempo e fui seguindo nessa carreira dentro da escola, me tornei diretora. E aí fui morar na Bahia, trabalhei com projetos sociais. Trabalhei num projeto social lá no Capão, na Chapada, também com foco em educação, aí em leitura e escrita, em formação em escolas públicas de lá. E acabei que estou aqui agora, mas para Portugal eu vim grávida. E o meu grande projeto ao chegar aqui foi mesmo me dedicar à maternidade. Eu vim grávida da minha primeira filha, a Maria, tive ela aqui. Maria agora está com 3 anos e meio. E agora eu tenho o Antônio, que está com 1 ano e meio. Portanto, meu projeto em Portugal, durante algum tempo, foi ficar grávida, ter filho e criar uma rede aqui. Porque eu acho que, como mãe, como educadora, é muito difícil a gente educar sem rede, né? Sim. Esse é um grande desafio para mim aqui. Viver a minha maternidade aqui sem ter amigos e família, né? Porque vim eu, meu marido. E quando a Maria nasceu, né, aquele pós-parto, e aí? Cadê as pessoas? Eu preciso de ajuda, né, para dividir. Então, daí nasceu um projeto. Quando Maria estava com 1 ano e meio, eu queria criar uma escola itinerante. Uma escola itinerante em espaços públicos na natureza. E achei uma parceira que falou: Nossa, que projeto legal, quero estar junto, que é a Patrícia, que hoje já voltou para o Brasil. E a gente começou a colocar energia nisso, mas para a gente não se alongar aqui nessa história, que o papo não é sobre isso, o projeto acabou que teve muita procura para crianças muito pequenas. E um projeto desse na natureza tem que ter uma mistura de idades, né? Que a gente queria que tivesse crianças de 2, 3, 4, 5, e teve muita procura para crianças de 2 anos. A gente falou: não, peraí, não vai dar, vamos repensar
e a gente criou, então, um projeto que existe até hoje. Hoje ele se tornou um coletivo. Ele é o Projeto Pitanga, que é daí que veio o nome. E o nome já vem de longe, mas aqui se constituiu um projeto em Portugal com o nome Projeto Pitanga. E a gente se encontra na natureza uma vez por semana, toda segunda-feira, até antes da pandemia, até antes de todo esse contexto. A gente se encontrava, as famílias, nesses espaços públicos que hoje já estão bem determinados por nós. E aí tem uma rede, né? É uma rede. São mães, são pais, são crianças convivendo em espaços totalmente naturais. Quanto mais natural, mais a gente traz para esse projeto. E assim foi começando a minha volta à vida profissional de educadora, de mãe, agora como mãe, né? E resgatando. E é isso. E agora eu lanço um projeto que chama Casa Pitanga. E aí é uma coisa muito mais formalizada mesmo. É um projeto para receber famílias, adultos. Aí é um projeto para adultos, para que a gente fale sobre a importância da infância, da nossa infância como adultos mesmo, como foi, resgatar tudo isso. E também como é que a gente pode apoiar a infância no mundo, assim. Porque para mim esse é um tema que tá na minha vida, assim. Então é isso. Deu para entender, né, gente? Porque que essa mulher é uma super inspiração e como eu tenho sorte de tê-la no meu caminho. E aí eu acho que eu queria abrir então esse tema de hoje, senão a gente vai ficar aqui falando de infância. Não que a gente não vá falar de infância, porque Não, vamos tentar espiritualidade. foco, me ajuda, Mari. Mas eu vou te ajudar, porque são duas geminianas, o aniversário dela é amanhã, o meu foi domingo, então a gente ama esse assunto, mas a gente vai focar aqui porque a gente tem conversado muito nesse momento. Eu tenho feito uma mentoria com a Paula, uma vez por mês, e a gente tem conversado muito sobre essa importância da gente ter o desenvolvimento espiritual. E muitas vezes as pessoas que chegam próximas do CRIA, e a Paulinha está com a gente desde o começo do CRIA, as pessoas estranham que a gente fala de espiritualidade assim com muita naturalidade, como um braço mesmo, como um pilar da escola. E o Espaço CRIA é laico, não tem nenhuma religião, mas a nossa visão de mundo ela é espiritual. É o que a gente acredita, né, que as crianças vieram fazer aqui, nossa missão enquanto adultos. Então, eu gostaria muito que esse tema ele fosse mais falado, que não fosse um tabu. A gente poder falar de espiritualidade como a gente fala de saúde. Então, é esse o convite para nosso papo de hoje, para nossa conversa. E eu queria abrir com uma fala do Dalai Lama, do 14º Dalai Lama, que me inspirou, que fala assim: só existem 2 dias no ano em que não podemos fazer nada. Um se chama ontem e o outro amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Então, vamos aproveitar essa conversa hoje, já que o ontem passou e o amanhã ainda não chegou. Então, conta pra gente, Paulinha, assim, o que você sentiu quando você elaborou esse tema pra gente trocar? Que delícia, Mari, estar aqui trocando com você. Eu tenho um amor enorme pelo Espaço Cria e admiro muito mesmo o trabalho de vocês. Eu sempre te falo que eu acho que uma das coisas mais importantes na nossa vida, como educadora, como mãe, como qualquer coisa, é coerência. E eu vejo vocês, pessoas que falam e fazem. Porque às vezes a gente fala mais do que a gente consegue fazer. Eu vejo vocês sempre nessa busca de ter essa coerência com o que vocês são, né? Com o que vocês acreditam, com os valores, que eu acho que tem a ver já com o nosso tema. Quais são minhas crenças e valores e como eu coloco isso no mundo, nas ações. Então, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade e de fazer parte do CRIA. Eu gosto muito de trocar, eu cresço muito toda vez que a gente está na troca. E espiritualidade, para mim, é um tema que tem vindo muito forte já há anos. Quando eu sugeri para a Mari esse tema, eu fui em busca também. Quando será que eu comecei, né? De onde vem Quando eu me conectei com isso? Comecei a pensar muito para trás. E como educadora, eu sou uma educadora que amo conhecer metodologias no mundo. Assim, uma coisa que eu fiz muito foi viajar ao mundo, visitar escolas, ouvir pessoas. Eu sempre gostei muito disso. E
Mas eu sempre trabalhei muito mais na concepção construtivista. Foi sempre um caminho assim que estava muito forte em mim e ainda é. Mas tinha algo que me faltava sempre, porque quando eu estudava a pedagogia Waldorf, eu dizia, gente, é a única pedagogia de todas que eu estou estudando que tá no cerne da existência a espiritualidade, né? Sim. Então, assim, como é que a gente leva a espiritualidade para as escolas? Como é que a gente leva a espiritualidade para as nossas vidas? Como é que a gente leva a espiritualidade como mãe, né? Então, hoje, eu fiquei pensando, e quando eu sugeri para Mari, foi muito nesse meu papel hoje de mãe. Como é que eu trabalho a espiritualidade como mãe, como mulher, e como eu trago isso para esse meu núcleo, né? E viver esse confinamento que vocês ainda estão, e é um momento de muito desafio, como esperança para vocês. Aqui tudo com muitos desafios, lógico, mas a gente já está saindo. Minha filha já está de volta à escola, porque a escola aqui voltou só para os pequeninos. Algumas, com algumas grandes restrições, a nossa filha já está de volta. Então a vida vai voltando e assim é. Estamos aí juntos nesse desafio. E eu acho que esse confinamento me fez me conectar mais ainda com tudo que eu fui vivendo na vida nesse tema. É um tema, talvez, que vem desde que eu sou pequena. Hoje eu fiquei pensando muito, né? Como é que a espiritualidade entrou na minha vida com os meus pais? Porque aí a gente tem que trazer. Eu tenho um pai que não é religioso. Meu pai é super cético para a maior parte das coisas. E tenho uma mãe super católica. Uma mãe que vai à missa aos domingos e que para ela isso é muito importante. Ela tinha a hora dela e até hoje assim, tchau, tô indo à minha missa, né? Quem quiser, se quiser ir comigo, se não quiser, não vai. Então, eu cresci dentro de uma família onde a religião tinha muito respeito. As crenças. Eu não cresci num lugar onde meu pai e minha mãe falavam sobre espiritualidade como uma verdade ou como algo que eu tinha que seguir. Eu tinha dois exemplos diferentes. Nunca ninguém falou que um é melhor do que o outro. Eram os dois exemplos que eu tinha, né? E acho isso uma reflexão importante. Assim, a espiritualidade, ela não tem que ser, ela tem que ser vivida. A gente, quando criança, a gente aprende com os nossos exemplos. E, portanto, a espiritualidade como mãe é como eu pratico a espiritualidade, como meus filhos estão vendo. E quando eles podem ser incluídos ou quando eles se sentem com vontade de ser incluídos, né? Uhum. Então, eu tenho pensado muito nisso. Esse confinamento me trouxe para muitos grupos de meditação. Quer dizer, muitos. A gente que nem maluco aqui, eu achei que eu ia conseguir assistir 1000 coisas, fazer 10.000 cursos. Tem cursos que eu me inscrevi, porque eu vi que gravava eu um dia, talvez durante 2 anos eu vou ficar vendo os cursos que eu recebi. Eu acabei de sair de uma reunião e eu falei, gente, eu preciso de um ano de quarentena para tanto conteúdo de qualidade. Eu também. Hoje eu li até um. Nossa, eu estava lendo um texto que estava falando uma escola na Finlândia, que um grande foco foi trazer informações para que as pessoas ficassem informadas e cuidassem de tanta informação. Tem uma escola lá que ficou cuidando. Eu até te mandei esse texto, Mari, depois para você ver, Vou porque ver. é isso, assim, cuidado com tanta informação. Acho que a gente. É a minha primeira live. Eu acho que eu fiquei um pouco assim, gente, calma, é muita coisa, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Mas eu estou feliz de hoje estar aqui falando sobre esse processo. E eu acho que é isso. Se eu escolhi uma coisa durante a quarentena, me conectar mais ainda com o meu lado espiritual e poder trazer isso para nossa família, porque não foi fácil, né? A gente aqui longe de todos os nossos da nossa família, dos meus pais que estavam aqui tiveram que voltar rápido porque a gente começou a ficar preocupado. Então, né? Minha filha, mas cadê o vovô e a vovó? Como é que é isso que está acontecendo, né? E, e acho que isso é um outro desafio quando a gente é mãe e nossos filhos pequenos e a gente está vivendo algo que nos dá medo, né? Sim. E eu estou super imersa na antroposofia, então não terei como não trazer também essa referência, a Você antroposofia. podia só falar para quem não sabe o que que é antroposofia?
Qual é A essa visão de antroposofia, mundo, né, que te conecta com a antroposofia? ela é uma ciência espiritual. Então, ela existe espiritualmente, né? O Steiner, o Rudolf Steiner, que é quem trouxe isso para o mundo, ele traz várias frentes. A pedagogia Waldorf vem da antroposofia, que é uma das coisas, mas ele tem tudo sobre alimentação, sobre espiritualidade, é uma gama, é um mundo. Medicina, Tudo. agricultura. Né? A medicina antroposófica, eu me trato com medicina. Talvez eu entrei na antroposofia pela medicina, porque a medicina, eu sempre tive muita questão com a medicina tradicional, e eu sempre dizia, tem algo maior que os médicos não me perguntam e não veem, que está nesse lugar da espiritualidade. Eles não perguntam muito quem eu, o que será que está aí por trás disso que eu estou colocando, né? E eu fui atrás e encontrei a medicina antroposófica, que olha não para o sintoma, e sim para a causa. E muitas das causas, a antroposofia acredita que vem das emoções, e, portanto, a antroposofia está sempre nesse lugar de olhar para as emoções, de olhar para o nosso espiritual. E como a Mari falou, né, ela falou, espaço cria laico, porque espiritualidade não precisa de religião. A religião, toda religião tem espiritualidade, mas a espiritualidade não precisa de religião, né? E a espiritualidade, ela está num lugar de conexão, eu diria. Tudo aquilo que nos conecta com o que nos dá mais sentido na vida e que nos tire do nosso ego. Porque o nosso ego existe, ele vai estar sempre aqui, mas a espiritualidade, eu acredito que é um exercício da gente encontrar paz e nos elevar para coisas difíceis. Eu acho que a espiritualidade ela vai ficando mais forte na gente quando a gente precisa dela. E então acho que essa é uma primeira reflexão que eu queria trazer. Acho que a gente recorre, se a gente for estudar sobre espiritualidade, muitas pessoas começam a adentrar neste mundo quando realmente não conseguem mais achar coisas que nos sustentem neste mundo material, né? Então a gente Sim. precisa de algo que. E aí, da onde veio? São explicações que a gente muitas vezes não consegue ter, né? Aqui nesse plano. Sim, Então, fiquei com vontade de compartilhar, né? Paulinha sabe disso, que meu processo de entrada na educação foi a partir da espiritualidade. Eu era tinha acabado de me formar no direito, era advogada, estava lá com meu terninho, com a minha gravata no escritório, mas completamente desconectada e me sentindo um peixinho fora d'água. E aí eu precisei fazer esse processo de olhar para dentro. Eu acho que a gente também pode falar que espiritualidade é olhar para dentro, né? E buscar espiritualidade é essa isso. É olhar e para buscar dentro e se essa conectar voz com algo maior, né? maior. E eu sempre tive, desde criança, uma paixão pelas crianças, uma paixão pelo cuidar. Fala muito da minha natureza, assim. E foi através de um processo de espiritualidade, de retiros espirituais, através da yoga, através de me conhecer mais, que eu fui encontrando esse caminho que eu acredito que quando a gente faz alguma coisa que faz muito bem pra gente, pra nossa alma, e também faz bem para o mundo, eu acho que aí a gente encontrou o lugar do propósito, né? Que talvez seja essa missão que a gente vem fazer aqui. É isso, esse propósito, isso que nos completa, mesmo que a gente, nós nunca estamos completos, mas é algo que preenche um vazio muitas vezes, né? Eu lembro quando você trouxe isso da yoga, né? Yoga faz parte da minha vida também há uns 20 anos. Acho que foi um movimento muito perto também de quando eu fui buscar a antroposofia para me tratar. E, e eu lembro de querer levar a yoga para Santi na época. E yoga para criança, né? E a gente começou com o trabalho, isso faz 15 anos, um pouquinho mais, talvez. Mas era uma coisa assim, você acha que os pais vão querer yoga ao invés de matemática? Oh, gente, não estou dizendo que eles vão querer, mas a gente precisa mostrar que isso existe, né? E eu fui voluntária. Não foi, essa foi uma experiência para mim muito importante, assim, espiritualmente, na prática, assim, a gente
eu fui dar aula de yoga na casa do Zezinho, que é na periferia de São Paulo, numa O Capão região, Redondo. no Capão Redondo, que é uma das regiões mais violentas, né, que tem. E a minha prima, que é super da yoga, foi chamada para esse projeto. E ela começou a dar aula lá e teve muita dificuldade com a disciplina. Porque ela falou, ninguém me ouve. Eram meninos de 11 a 15 anos. Ela falou, é um horror, eu tento dar, ninguém me... Você quer entrar nesse projeto comigo? E eu já fazia yoga há um tempo, falei, vamos nessa, né? E lá fomos nós, a gente ficou um ano dando aula para esses meninos. E o meu grande objetivo lá como educadora era isso, era de sair de lá sabendo que eu estava oferecendo uma ferramenta de cuidado, de autocuidado, porque eu acho que a espiritualidade está nesse lugar de autocuidado. Né? Meninos que sofriam coisas muito sérias, né? A gente que vive no Brasil e que sabe da realidade que existe, crianças que viam assassinatos. Que recursos essas pessoas têm, né? Aprender a respirar. Eu trabalhei em favela, no Rio, numa favela que existem 1000 favelas. Eu trabalhei numa bem tranquila, mas mesmo assim, né, a gente sabe, eles viviam coisas muito fortes. Então, ensinar a respirar, acreditar que existe algo maior, são recursos que valem ouro nessa vida, para todos nós. Queria Né? aproveitar, Paulinha, esse gancho para você falar um pouco sobre essa visão, então, da antroposofia, né? Como é que é esse ser na visão do Steiner? E aí, o que também, conectando aqui com uma pergunta que a Renata Schultz, que é mãe do Cria, fez, que é como abordar esse assunto tão interessante para as crianças. E aí, acho que conecta também com aquela visão de... Qual é a visão de mundo que é importante a gente cultivar para as crianças? Isso é Falar um algo pouquinho que disso. a antroposofia, uma das grandes... A antroposofia, por tudo que você for estudar da antroposofia, ela vai falar sobre os setênios. Os setênios, o Steiner acredita que nós vivemos a vida por setênios, né? De 7 em 7 anos, existem ciclos que a gente vive e cada ciclo tem temas e coisas importantes que acontecem. Aí é o mundo, para quem quiser, busque, porque eu acho maravilhoso vocês conhecerem um pouco mais sobre os setênios. E agora, respondendo e pensando na infância, né? Do 0 aos 7 anos é um momento onde o Steiner fala muito sobre o mundo é bom. As crianças de 0 a 7 anos, elas precisam sair desse fim desse ciclo. E toda vez, mesmo como adulto, que voltar a pensar na infância, se ela foi uma criança que acreditou que o mundo é bom, apesar de saber que este mundo tem 1000 desafios, na infância do 0 a 7, o importante é que ele acredite que o mundo é bom. Portanto, esse momento que a gente está vivendo agora, né, esse caos mundial, esse medo que está ali, é um desafio enorme para nós como pais e para nós como educadores. Principalmente quando a gente está falando de crianças de 0 a 7 anos. Dos 7 aos 14, uma das grandes coisas que o Steiner fala é que a vida é bela. A criança, já entrando na sua adolescência, dos 7 aos 14, precisa acreditar que a vida é bela. Então, voltando para o 0 aos 7, a vida é boa, como é que a gente pode cuidar nesse momento onde a gente tem muitas pessoas achando que a vida não é boa, né? Tá difícil para todo mundo, para eles também. Como é que a gente pode cuidar das informações, né? Porque contos de fadas, por exemplo, é um jeito muito lindo da gente poder trazer situações inconscientes, porque trabalha o nosso inconsciente também, e a gente pode falar do que está acontecendo agora, só que no conto. A gente garante uma segurança, né? Então, contos de fadas nesse momento, até contos onde vai falar sobre pausa, sobre o momento da gente se recolher. Eu não estou com nomes aqui agora, mas depois a gente pode partilhar alguns contos. Depois eu vou pedir para você algumas referências e a gente partilha aqui. Eu tenho um conto que eu recebi, que a escola, a Steiner de São Paulo, fez um trabalho muito bonito de mandar para os pais. Eu tive acesso a alguns deles. Tem um texto que eles adaptaram, que é até esse exemplo que eu dei, que é sobre a pausa, para que os pais pudessem ler. Então, tem vários contos que vão nos apoiando. Isso serve
para esse exemplo que eu estou dando, mas isso serve para a vida inteira. Tem muitos contos que a gente pode apoiar nossos filhos para lidar com as questões difíceis, né? E que leva para a espiritualidade também. Pensando como mãe, os nossos filhos nos verem meditar, verem que a gente precisa respirar para acalmar, ver que isso, a gente verbaliza e falar sobre isso, a gente já está os convidando para entrar nesse mundo. A gente está mostrando ferramentas, né? Hoje minha filha, ela me vê fazendo yoga, muitas vezes ela vem do meu lado, muitas vezes ela quer fazer só o final, fazer o Om. A gente ouve um mantra junto, às vezes ela me pede para ouvir de novo, mas não foi algo que eu fiz porque eu quero... Falei, vou ensinar os meus filhos a isso. Não, tem a ver com as nossas crenças. Então, não existe o melhor ou o certo na espiritualidade. Acho que é um momento para nós todos pararmos para pensar o que é importante para a gente. O que conecta, né, cada O um que nos com essa conecta? paz interior. A Porque natureza. todos os caminhos são sagrados, né? Não tem um Todos. caminho que é melhor. Isso é Não bem existe. importante também da gente frisar, porque qualquer atitude que traga pra gente algum sentido, alguma conexão, que a gente se sinta conectada no momento presente, já é uma prática de espiritualidade. Então é desmistificar que precisa de um mantra, ou precisa de uma vela, ou precisa, não precisa disso. A E natureza é mesmo isso. Estar na natureza, simplesmente deitar na grama, às vezes é um estado que nos conecta e é espiritual. Né? e a criança, eu acho que ela já tá também, né, Paulinha, conectada. A Eu acho criança não, já eu tenho está no certeza. presente. Essa Ela já frase que tá. você É. começou do Dalai Lama, e o Dalai Lama é um mestre maravilhoso, né? Essa frase dele é algo que as crianças nos ensinam. Né? Eu falei agora muitas vezes de como eu ensino a Maria, né? Da minha vivência, mas assim, outro dia eu pus um mantra, nem era uma coisa super nova para ela, eu estava pondo, porque eu estava querendo ouvir um mantra aqui, um CD de uma amiga minha, e ela fez assim, e fez assim. Não, eu nunca ensinei, eu não me lembro, ela me vê fazendo isso muitas vezes, então assim, é como você falou, as crianças estão aqui no presente, elas trazem coisas que estão muito vivas ainda, de muitas coisas que elas estão conectadas, e que não é do pai ou da mãe. Né? Então eu acho que somos pais e mães, somos referências, mas eles têm outras referências que estão aí. E que eles se conectam e trazem, e a gente também aprende sobre Sim, espiritualidade com os nossos muito. filhos. Eu estava lendo aqui outro dia uma coisa que eu achei muito interessante, que falava sobre que essa coisa da espiritualidade, que quando a gente está desligado do espírito, é quando nós estamos desespiritualizados, né? Então, o que é estar desespiritualizado? Pensando no que é espiritualidade, é quando a gente é o estresse, é a ansiedade, é o É o cansaço. automático, aquele automático que a gente está ali reproduzindo sem parar para se sentir, para se perceber. E quantas vezes a gente não está nesse automático, né? É muitas. E às vezes uma simples respiração nos conecta. Não, peraí. Tô aqui, eu sinto. Porque às vezes a gente esquece de sentir, né? Porque o mundo que a gente está, ele tá tão nesse lugar aqui que a gente vai se desconectando. E eu acredito que a espiritualidade nos traz de volta a isso que a gente vai perdendo. Pelo intelectual, que a nossa sociedade é. A gente cresce muitas vezes, né? A escola, muitas, por não ter esse lado espiritual, a gente é muito estimulado ao pensar. Só que o pensar é Sim, um recurso importante, só que a gente tem muitos outros que ficam dormentes e a gente precisa olhar para isso, a gente precisa cuidar disso. Quanto antes a gente cuidar e quanto mais ferramentas a gente puder ir fazendo com os nossos filhos, né? Que é isso, é ouvir uma música, é fechar os olhos, é ensinar o recurso da respiração, é poder, são coisas muito pequenas, como dar um colar e deixar, né? Outro dia eu dei um colar para minha filha de crochê que uma amiga minha fez e que tem e eu tenho várias pedras que eu cuido, que estão aqui. Ela escolheu uma pedra que possa levar naquele colar, que ela pode, quando ela sentir medo, quando ela sentir alguma coisa, é a proteção dela. Então, isso a gente está falando de espiritualidade. É uma coisa simples, é uma pedrinha. Ó, essa pedrinha você vai guardar com você.
quando você precisar, ela tá aí para te proteger. Então, são Me essas... deu vontade, Paulinha, de você falar também dessa visão que o Steiner traz do alinhamento, né? Entre o sentir, o fazer, o Pensar, agir, o pensar, sentir e sentir agir. e agir. E aí, essa, né, você falou no começo que você admira muito nossa busca pela coerência, e é uma busca mesmo, porque o tempo inteiro a gente está ali tentando se aproximar desse lugar. Mas é um equilíbrio muito dinâmico, porque você muitas vezes sente uma coisa, pensa outra e faz outra. Então é um exercício da gente também estar sendo cada vez mais honestos com a gente, cada vez mais sinceros nas nossas relações, tendo mais força para se abrir na nossa vulnerabilidade. Eu acho que a espiritualidade ela também traz para a gente essa confiança de que estamos todos em processo de evolução. Então a gente tá aqui para aprender sempre. Não tem quem já saiba. Tem sempre alguém que sabe mais. Tem sempre alguém que pode ensinar. Então, essa humildade também, né? Da gente se perceber em processo. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu vou trazer um pouco Steiner, vou trazer outras coisas, mas ai que bom a gente ser vulnerável, gente. É tão bom quando a gente se aceita vulnerável. Tão bom. Seja como for, como mãe, como diretora de escola, a gente saber que a gente erra muito e que tudo bem, que a gente tem que olhar para isso e aprender. Então, isso que você traz da vulnerabilidade, né? Dos nos sentir vulneráveis. Porque essa situação agora nos mostra que a gente não controla nada. E não adianta a gente achar. Às vezes a gente acha, muitas vezes a gente acha. E a vida vem trazendo elementos para nos mostrar que não, que tem coisas, muitas delas, que são impossíveis de ser controladas, né? Então, o Steiner fala muito desse pensar, do sentir e do agir. O tempo todo, o sentir é um lugar que muitas vezes fica dormente. E a gente fica nesse pensar, e com isso, se a gente se desconecta do sentir, as nossas ações também vão estar desconectadas. Porque a gente não está aí nesse caminho junto, né? Quando a gente ouve a palavra holística, é isso, é a gente conseguir estar ali nesses três lugares em equilíbrio. Eu não posso agir também, saio agindo e não penso e não sinto, né? Aí é um mundo enorme para a gente entrar, porque o Steiner fala muito dos temperamentos. Existem alguns temperamentos para o Steiner, existem 4 temperamentos, mas eu não vou ficar entrando nesses termos teóricos. Mas que tem temperamentos que são mais da ação, tem temperamentos que são mais do sentir, tem temperamentos que são mais do pensar, do ficar pensando. Ninguém é só um, somos a mistura. Mas quanto mais a gente puder trazer elementos desses temperamentos para que a gente busque um equilíbrio, essa é uma palavra também utópica. Nunca estamos sempre em equilíbrio, né? Todo equilíbrio vem de um desequilíbrio. Eu acho que a gente vive para ir, né? O equilíbrio é algo que a gente alcança em muitos momentos, mas aí vem o desequilíbrio para a gente buscar novamente um equilíbrio com essas ferramentas que a gente vem construindo e vivenciando, né? E quando a Mari traz isso, né? Eu lembro de uma frase, eu acho que é do... Ai, me fugiu. Sartre. O Sartre, ele fala que nós não somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que fazemos. E eu acho lindo isso, porque muitas vezes isso é lindo para a gente olhar para a gente. Porque às vezes a gente pensa que a gente é algo, só que a gente precisa olhar para o que a gente faz. Porque falar é tão fácil falar, ainda por cima para nós que vivemos nessa era onde a intelectualidade, onde a gente tem tantas ferramentas para saber falar bem e defender o que a gente acredita. Mas será que a gente pratica aquilo que a gente acredita, né? E eu acho que quando a gente quer saber quem a gente é ou quem é o outro, a gente tem que olhar para o que a gente faz, para o que o outro faz, porque isso diz mais do que o que a gente fala ou o que a gente pensa. Então, acho que eu casei um pouco do Steiner com o Sartre. Com existencialismo, antroposofia e existencialismo. Que está tudo conectado.
né? Quando a gente vai E estudar... essa, desculpa, fala. Não, eu ia falar que essa também é uma visão da espiritualidade que eu acho que é importante também da gente falar, né? Vamos falar sobre espiritualidade e a gente falar sobre estar tudo conectado, sobre não ter separação. Na verdade, a gente está aqui experienciando, essa é a minha crença, não não estou dizendo que é nenhuma verdade absoluta, mas a gente está aqui experienciando uma vida, né, que tem matéria, que tem dualidade, onde as coisas estão aparentemente separadas. Eu não sou essa almofada aqui, mas essa almofada, ela é uma matéria que é feita de milhares e milhares e milhares de átomos que estão todos suspensos no ar. Então, eu também sou. E nós somos feitos também de várias ondas, de várias vibrações. Então, quanto que a gente também não afeta e é afetado o tempo todo pelo que o outro é. Aí, queria que você falasse também um pouco sobre esse conceito, né, de somos um. Principalmente nesse momento que o mundo todo tá junto e misturado. Nós somos um. E ontem, eu estou participando de um grupo que toda quarta-feira, todo dia às 4 horas da tarde daqui no Brasil, meio-dia, a gente para meia hora para meditar, para emanar para o mundo coisas que a gente acha que pode ajudar o mundo, né? E uma das pessoas trouxe ela contou que um discípulo perguntou para Jesus como que você aprendia a rezar. E ele falou, tem uma oração que é a melhor para você aprender, que é o Pai Nosso, chama Pai Nosso. Eu vou te ensinar. E ele ensinou. E ele falou, porque toda oração, quando a gente faz, ela nunca pode ser só pra gente. Quando a gente ora, a gente tem que orar por nós e pelos outros. Se for só por nós, não é uma oração. Então, e eu tenho visto isso em tudo, né? Os mantras da yoga, sempre a gente fala na paz para o mundo, que todos estejam... nunca é pra gente, é pra gente e para o mundo, é para nós. Quanto mais todos estivermos bem, mais nós estaremos bem, né? Acho que esse é um conceito do... A gente impacta o mundo e o mundo nos impacta. E quanto mais a gente tiver acreditar que esse mundo está conectado, né? E a gente entra em mil coisas, física quântica, em muitas conexões. E todas elas, quando a gente vai ler sobre religião, espiritualidade, crenças, todas esbarram sempre em lugares muito comuns, porque no fundo todas querem a mesma coisa, né? A gente está ali, né? Eu estava vendo um livro até que o meu marido, a mãe dele deu para ele, que é um budista conversando com um católico. E é lindo, Legal. porque os encontros... Até tá aqui, eu acho. Aqui, ó, esse livro, eu estava aqui vendo, é o Heródoto Barbeiro e o Frei Beto, que eu adoro o Frei Beto. O budista e o cristão, um diálogo pertinente. É uma delícia, porque o budismo, o catolicismo, seja lá o que for, todos eles estão aí para trazer para a gente essa ideia de que somos um, que a gente quer o melhor para todos, para nós. E quanto mais eu fizer bem para o outro, mais esse bem, né? Aquela frase que a gente fala... Gentileza gera gentileza. Gentileza gera gente. É aí. É uma frase desse tamanho, mas ela diz tanto, né? Ela diz tanto. E essa coisa que você trouxe da vibração, né? A vibração, ela existe. Né? Nosso corpo é água. A maior parte dele é água. E somos... aqui na Casa Pitanga, a primeira ação que eu fiz, um pouquinho antes, foi uma semana antes de tudo começar a acontecer aqui em Portugal, eu gostaria, espero que isso aconteça, que toda lua cheia a gente faça uma meditação. E tem uma menina que faz um trabalho lindo, isso em São Paulo, no Rio, tem muita gente que faz isso, e em muitos outros lugares do mundo que eu acompanho, que é com trabalho com taças tibetanas, que é totalmente vibração, nada mais. E esse foi um dia que a gente convidou famílias com crianças, a gente viveu isso junto com as crianças, né? E é lindo, porque é o som, e é algo que não entra nesse lugar, às vezes, que é tão difícil da meditação, que a gente tem que conseguir relaxar. A vibração nos relaxa, a gente não precisa fazer movimento nenhum.
Então é lindo ir conhecendo esse mundo que existe, essas ferramentas, e envolver nossas crianças nessas coisas, porque é lindo. Se ela não relaxar nem nada, ela vai aprender um som maravilhoso daquelas taças. E não só isso, o que está por trás, né? A Ana, que é essa menina que veio aqui fazer nesse dia, é um estudo enorme. Cada taça que ela tinha aqui tinha um porquê. Relacionado, o som dele é relacionado com o chácara do corpo. Daí você fala, gente, é um mundo, né? Cada lugar que a gente vai entrando é um mundo, se a gente quiser aprender mais. Então, acho que hoje esse papo não era pra gente. Eu não tenho intuito aqui de aprofundar em nada, até porque às vezes até me pergunto, será que eu estou me aprofundando até em antroposofia, que eu tô me formando em terapeuta biográfica, então já estou há 3 anos estudando, e tem horas que eu falo, gente, eu não sei nada sobre isso. Quanto mais a gente vai entrando, né? Então acho que hoje é a gente entender quantas ferramentas espirituais a gente tem, o que isso traz de bom para mim. Cada um tem que descobrir o que faz sentido, porque o que faz sentido para mim às vezes não faz o menor sentido para o outro. Mas eu diria que a espiritualidade, eu não sei se eu estaria aqui se ela não existisse, porque eu vivi alguns grandes desafios nessa vida, e um deles eu perdi 2 gravidezes na minha vida. Perdi já tardio, perdi crianças, estava com 5 meses. E se eu não tivesse me conectado, se eu já não fosse uma pessoa um pouco espiritualizada, eu não sei como eu teria lidado. E esse processo me trouxe um mergulho enorme na espiritualidade, né? E de poder olhar para isso. Eu sempre falo que eu nunca fico me falando por que que isso aconteceu comigo? Por que eu? Porque eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é para que eu? Aprendi isso com você. Então, isso eu sempre, quando eu me vejo indo, porque não quer dizer que isso não acontece, né? Quando eu me vejo indo para esse lugar, nossa, por que comigo? Eu falo, não, peraí, não é esse lugar, esse lugar não vai, não tem para que eu ir para esse lugar, né? Assim, a espiritualidade me trouxe, daí eu vou falar uma experiência pessoal, me trouxe essa confiança na vida. A confiança de, mesmo nos momentos mais difíceis, acreditar. Isso a antroposofia me trouxe muito mais forte ainda, esse estudo todo que eu venho fazendo, de que o que acontece é porque a gente tem que viver. O que acontece com a gente, o que acontece com o outro. E aí vem como é que podemos nos apoiar. Apoiar a mim, como eu aceito e como eu apoio, como eu escuto, como eu dou a mão e vivo aquilo junto. Então, acho que a espiritualidade, para mim, é uma ferramenta de conexão que me trouxe muita paz. E não quer dizer que eu esteja, não quer dizer que eu esteja sempre em paz, bem longe disso. Mas ela me ajuda a ter esses momentos de respiro. Eu acho que você tá trazendo aqui pra gente uma pérola, assim. Te agradeço muito pela. A gente já é amiga, mas por você estar se expondo, assim, para tantas pessoas, porque é muito fácil a gente idealizar. É muito fácil a gente idealizar um caminho espiritual, um caminho profissional, e achar que para você estar espiritualizada, você tem que ser perfeita, você tem que ter transcendido. E nem os monges tibetanos Uhum. tão alheios ao que é humano, né? Então, eu gosto muito de trocar com você, porque você está falando sempre desse processo que é tomada de consciência. E aí eu fico pensando nas crianças, eu não vou conseguir fugir delas, porque é por onde atravessa meu sentir, meu pensar, meu sentir e meu agir. O quão importante é a gente poder passar essa segurança, né? Então a gente tá bem para poder passar essa segurança para as crianças sem ser desse lugar moral, racional, sem ser desse lugar catequizador. E A cuidem gente dessas crianças agora. Não deem informações sobre tudo que está acontecendo, pelo amor de Deus. Eles queria que não você falasse. precisam Então, disso. aí é que eu ia chegar. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu ia chegar aí. Eu queria que você falasse sobre isso porque é isso. A criança ela precisa ter essa capacidade de acreditar que o mundo é bom. E a criança, ela precisa poder imaginar, né? Se o homem nunca tivesse imaginado que dava para chegar à Lua, como é que a gente ia ter feito esse movimento?
Então, assim, poder sonhar, poder acreditar que algo que as pessoas dizem que é impossível, que é possível, isso é natural das crianças. As crianças já estão conectadas com essa potência. A gente é que ao longo da vida vai, meu linguajar, aterrando, a gente vai chegando cada vez mais nessa realidade mais densa e a gente vai começando a colocar limitações para o nosso pensamento, para o nosso pensar, para o nosso sentir, para o nosso agir. Mas a criança sabe que ela é ilimitada. A criança sabe que quando ela fala, tem uma pedrinha mágica aqui, ela tá vendo a pedrinha mágica que tá aqui. E Não essa precisa ter pedrinha vai pedrinha fazer nem coisas incríveis. incríveis. E ela sabe esse poder, que na verdade é o poder que está na mão dela, que está no coração dela. Então, eu queria que você falasse um pouco, Paulinha, nosso tempo daqui a pouco está acabando. É muito bom conversar com você e passa rápido. É um dizer Mas muito. falasse um pouco sobre esse desafio de conversar com as crianças sem, sem mentir, sem omitir, sem também fingir que, né, a gente está vivendo esse momento difícil, elas estão vendo, mas como não perder essa esperança de que o mundo é bom, porque eu acredito muito que essa sementinha é o que faz depois a gente conseguir acreditar que a gente pode mudar o mundo, que a gente pode mudar o mundo mesmo. A gente pode muito mudar o mundo. Uma ação impacta. Isso a antroposofia tem estudado muito. O que a gente está numa era onde as mudanças não vão acontecer em grandes movimentos. Uma pessoa hoje pode transformar muita coisa. Isso é algo que tem sido estudado, pesquisado e comprovado. A gente está no momento onde a ação de uma pessoa pode sim transformar muito. Então acreditem nisso. Eu acho que uma coisa importante é a verdade é sempre a verdade. Então não adianta, se eu estou desesperado e não acredito que esse mundo é bom, como é que eu posso fazer para que o meu filho acredite que esse mundo é bom? Então esse é um desafio. Se você está muito preso nesse lugar, tem algo que você precisa buscar em você para conseguir ferramentas para trazer isso para o filho. Se está muito difícil, não precisa falar que ele é bom ou nem nada. Não, né? A gente não fala que o mundo é bom, a gente vai mostrando e dando essa segurança. Para isso, nesse momento, televisão informando as coisas que estão acontecendo, esse é o veneno para as crianças nesse momento. Porque por mais que a gente não fale, mesmo tá na sala, você está brincando, eles ouvem. Tudo. Eles já não aguentam mais ouvir falar no coronavírus, né? Minha filha perguntou, mamãe, o coronavírus está ali? Porque está ali. Tá? Aonde? Daí eu falo, nem eu sei, filha, o que é o coronavírus. É algo muito pequeno. E a gente está aqui, nós Cabem estamos... 100 milhões de vírus na cabeça de um alfinete. Como é que a nossa cabeça adulta Eu consegue falo para você, imaginar nem a essa? A gente mamãe não consegue consegue nem imaginar. entender. Nem você vai entender o que é isso. A gente agora precisa confiar, estamos juntos. A gente está aqui, na nossa casa estamos protegidos. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que trazer. Olha que gostoso, vamos aproveitar esse momento, né? E ir trazendo todos os elementos que tem de bom. Com cuidado também, lógico, porque eu, no começo da quarentena aqui, Pandemia. quando começou essa história de ficar mesmo, a gente não pode sair, eu falei, nossa, vamos fazer muita coisa. Na hora que eu vi, eu estava fazendo bolo, massinha, criando também esse mundo. Não é também isso. Mas é da gente entender que a gente às vezes fica em silêncio, mesmo que às vezes é difícil, mas que a gente está junto e que a gente está nesse momento dando apoio um para o outro. Né? Outro dia eu perdi uma pessoa muito querida de corona agora No domingo, né? domingo, que foi a nossa funcionária que trabalhou com a gente, continuava com os meus pais até agora, ela trabalhou com a gente 34 anos, então foi muito difícil, foi em 15 dias que a gente perdeu a Marilene, e quando eu comentei com a minha filha, a Marilene está com o corona, ela está no hospital, mas ela está sendo cuidada, a Marilene morreu, e para mim morte é algo que não é tabu para falar com criança, não é. É óbvio que é tudo com cuidado e como a gente fala. Então essa é uma outra coisa. A verdade é a verdade. O que a gente tem que cuidar é a forma de falar, porque isso impacta a criança, dependendo de quem ela é. Cada criança tem sensibilidades e sensibilidades e tem a idade da criança. Então, quando ela me viu chorando, né, a Maria, e eu trago mais a Maria, porque o Antônio está vivendo tudo isso, mas ele ainda não verbaliza formalmente para eu dar os exemplos, mas ela vê, eu falei, eu soube que a Marilene morreu, ela falou, ela virou estrelinha. Eu falei, ela virou uma estrelinha. E aí ela me viu chorando, ela falou, mamãe,
por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô triste, porque eu não vou mais encontrar a Marilene. Aí ela falou assim, mamãe, então posso te abraçar? Eu vou cuidar de você. Nessas horas a gente fala, nossa, olha, né, a gente está nesse momento de desafio e a gente tem são coisas tão pequenas que a gente dá essa segurança de que o mundo é bom. Um abraço numa criança, ele pode ser transformador sobre o mundo é bom. Tá difícil, me dá um abraço. Vamos ver se esse abraço te ajuda, né? Então acho que Eu são acho que o essas. mundo é bom, é sempre manter aquela luzinha no fim do túnel acesa. É sempre falar, tá difícil, mas eu tô aqui, tem um Mas a gente abraço, está junto, a a gente gente tá vai fazer ficar junto, melhor. vai passar. E Vai, essa pensar palavra também, vai passar. Isso eu falo para todos vocês. E esse é um mantra, assim, quando a gente está nesses momentos que a gente não sabe o que vai ser mesmo. A gente não pode falar, vai ficar tudo deste jeito. Não, vai passar. E a gente vai viver outras coisas, né? Mas a gente está junto, a gente vai sempre se ajudar. E isso é o que a gente precisa. A gente não precisa dar segurança do que vai ser. A gente precisa dar segurança do que é. Né? Aqui tem amor, aqui tem carinho, aqui tem cuidado. Acho que é desse lugar. a Eu só queria Renata tá terminar com uma perguntando. frase. Ah, tá. Não, antes só da gente terminar, a Renata tá perguntando aqui como você aborda o tema da morte. Eu acho que o tema da morte ele tem muito a ver com espiritualidade também, que é Muito. entender Esse é que um é uma tema para a gente passagem. falar 1 hora ou mais sobre isso. Mas a morte, eu tenho alguns exemplos. Eu perdi uma grande amiga minha, que eu fui para o Brasil porque eu sabia que ela estava no fim, ela estava com câncer. E a morte, para mim, na antroposofia, estuda muito sobre a morte. E eu aprendi muito sobre a morte com a antroposofia. Acho que de tudo que eu estudei, a antroposofia encara a morte como um processo que a gente desencarna porque a gente precisava desencarnar. Né? É um momento que não é de tristeza. Isso não quer dizer que eu não fico triste porque a saudade existe, mas é um processo de fechamento de um ciclo para começar outros. Então, acho que a morte, para a gente poder falar sobre ela, a gente tem que elaborar muito ela na gente. Acho que tudo, isso para tudo, mas quando a gente fala em trazer para os nossos filhos, nada é obrigado. Uma criança vai ficar melhor se ela souber sobre a morte. Não é. Que relação eu, como mãe, e meu marido, e o pai dessa criança tem com a morte? E é isso que ela vai vivenciar. Essa minha amiga, ela estava no hospital já no fim, e eu estava no Brasil, a gente estava por pouco tempo. Dessa vez fui só eu e a minha filha, e a minha amiga queria muito ver a Maria. E eu fiquei na dúvida: será que eu levo? Será que eu não levo? E eu me perguntei: como é que é isso para mim? E eu levei. A Maria foi comigo. A Maria viu a Gil, essa minha amiga que eu tô falando, 3 dias antes dela morrer. E ela já estava muito no fim, com câncer. E, e não teve nenhum momento onde a minha filha. Foi tão lindo todo o encontro que a gente viveu ali, foi tão especial. E naquele momento a gente não estava ali vivendo tristeza, a gente estava vivendo uma despedida, mas com amor. O amor estava posto naquele lugar. Que quando a minha filha lembra e fala do hospital, é quase como se ela estivesse falando sobre um parque de diversões que a gente foi. Porque a gente estava ali entre amigas, a gente estava ali, e eu contei que ela me viu muito triste no dia que a Gil morreu. Eu não levei a Maria a nada da cerimônia nesse dia, ela foi cremada, minha amiga. E não estou dizendo nem que é certo ou errado, são escolhas, as escolhas estão na gente, né? E eu ia trazer um pouco isso quando o Gandhi tem uma história dele que eu adoro contar, que teve uma mãe que levou o filho, foi bater um papo com o Gandhi, pediu uma ajuda e falou: Gandhi, eu preciso que a minha filha pare de comer açúcar do jeito que ela come, eu preciso da sua ajuda. E ele falou: tudo bem, mas eu quero voltar a conversar com você daqui 1 mês. Assim, 1 mês? Tudo bem. E assim foi, marcou 1 mês depois, e ela, antes de começar o retorno do Gandhi falar alguma coisa, ela falou: antes de você me dizer qualquer coisa, eu quero entender por que você precisou de 1 mês para começar a me ajudar. E aí o Gandhi respondeu: porque antes de eu te ajudar, falar sobre açúcar, eu precisava parar de comer açúcar. Então, acho que tudo que eu falei, ou tudo que eu estou aqui dizendo, não tem a ver com o que é certo e o que é errado. Tem a ver com a nossa coerência, né? Então, a espiritualidade tem a ver com o que faz sentido pra gente. Eu não vou conseguir falar da morte pro meu filho se,
eu vou falar da morte do viés onde eu enxergo a morte. Se para mim a morte é uma coisa muito pesada, talvez não seja ainda o momento de eu poder falar ou trazer para minha filha. E não está errado Sim. isso. São escolhas, né? Então, acho que esse é um tema ótimo. O luto é um tema muito importante para a gente um dia poder falar mais. Meu marido falou que tinha umas pessoas pedindo referência de livros de antroposofia. Se Tem muitos você livros. pode passar agora, mas depois você também pode me mandar Eu com acho, calma eu foto acho, e a gente acho melhor. publica. Vamos combinar Se isso, quiser porque também tem livros algum bons. livro que você acha que também aborda esses tipos de temas. Tem um texto também que inclusive é português. Eu vou depois divulgar aqui no Instagram. Chama A Pequena Alma e o Sol. Ai, que E lindo, eu é não um texto conheço. português que é muito lindo e eu vou divulgar para vocês porque me ajudou muito a pensar nessas missões, né, que a gente tem na vida e os encontros que a gente tem com as pessoas e que cada encontro é um encontro para nossa evolução, por mais difíceis que eles possam ser. A gente Sim. faz acordos espirituais e todo mundo que aparece no nosso caminho vem para somar, para a gente poder evoluir. Paulinha, faltam 4 minutos para acabar nosso tempo. Quero deixar aqui esse espaço para você finalizar e já deixar meu agradecimento e me sentir pertinho de você, que amanhã você faz aniversário, seu ano novo. Ih! Te Ó, eu desejar falei tudo que eu de estava me melhor do preparando mundo. espiritualmente, Mari. Vem, tá no meu novo Ciclo. ciclo solar, né? É Eu que isso, meu agradeço, amor. Muito Mari. grata pela partilha. Eu que agradeço muito. Eu acho sempre muito bom poder trocar, poder ouvir, poder me conectar, né? Na hora que a gente marca uma live, a gente passa a pensar naquele tema. Foi uma delícia desde o dia que a gente definiu, faz uma semana, talvez, não sei. Sim. Esses dias que você, nossa, isso é tão gostoso de poder dividir. Então, eu que agradeço a oportunidade de parar para pensar e de me conectar mais ainda. Acho que é lindo a gente poder sempre pensar num altar na nossa casa. Independente do que você acredite ou não, altar é uma coisa que nos conecta com aquilo que. Um altar pode ser feito de objetos, seja ele qual for. Um objeto que tem história, que tenha afeto, que te traga proteção, que te traga essa conexão que nos traz paz, né? Objetos que você olha e fala, nossa, isso aqui tem história, ou isso aqui é gostoso de olhar para isso, né? Então eu convido vocês a pensar em criar um canto na casa de vocês, onde vocês coloquem o que de mais sagrado é para vocês, porque todos nós temos o que é sagrado, né? Acho que é olhar para isso. Eu tive um encontro todo dia no Zoom, estou adorando os encontros no Zoom. Eu tive um encontro com uma amiga para falar sobre o sagrado. E foi muito lindo. Ritualizar. Ritualizar está no lugar da espiritualidade. E ritualizar é a gente agradecer antes de dormir. Antes de dormir com a minha filha, a gente conversa sobre o dia e a gente sempre combina que a gente precisa escolher alguma coisa para a gente agradecer. Isso é espiritualidade, né? A gente poder agradecer sempre sobre qualquer coisa. Sobre o bolo que eu comi, ou sobre encontros, ou sobre seja lá o que for, a gente agradece. E Amor, a ritualizar. gente tem mais um Dois, minutinho antes de cair. Então, é isso. Espiritualizem-se sempre, junto, sozinho. Eu agradeço e deixo aqui um abraço daqueles que a gente está com vontade de dar em todo mundo. Muito. Abraço na bochecha, assim, ó. Muito obrigada. Agradeço muito Obrigada a também, você. sou muito grata. E vou aproveitar esses 30 segundos restantes para dizer que hoje é o último dia da campanha Criando União, para a gente Vamos doar ajudar para dois quem é da projetos comunidade do juntos. Cerro Corá e Guararapes. São pessoas que precisam muito. E quem puder ir lá ver no nosso Instagram, tem tudo da campanha. O Te amo, momento da Paulinha. gente fazer isso, muito, de doar o que a gente tem, não só de sabedoria, mas também financeiro nesse momento também. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada. Um beijo grande, linda. Tchau, Beijão. tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigada por estarem aqui. Fiquem em paz e saúde.